Vamos lá. No item 5 desse capítulo, a gente concluiu entendendo que a dor leva o ser humano ao progresso espiritual, por incrível que pareça, né? Mas quem é que quer sofrer dor, passar por um momento de dificuldade? Ninguém quer. Mas a dor, como diz, funciona às vezes como um despertador para a gente, né? Então, diz assim, o mal, porque a dor é um mal em si, me aconteceu uma coisa horrível, estou com isso, estou vivenciando isso, aconteceu aquilo. A gente classifica como um mal, mas aqui diz, o mal é um grande estimulante ao homem para aplicar sua inteligência e suas faculdades físicas e morais e o levar ao progresso. Né? Se o homem nada temesse, nada receasse, ele não teria motivo para ser melhor. Ele não tem medo de nada, nada vai acontecer de diferente. O espírito do homem, né, ele ficaria na inatividade, porque eu não ganho nada se eu fizer tal coisa, né? Fica tudo igual. Não teríamos a descoberta de nada, não teríamos as grandes invenções, né? E aí, Kardec até, Herculano, grifa aqui em negrito no texto, que a dor é o aguilhão que empurra o homem para frente na via do progresso. Então, veja só, na verdade, esses males numerosos que o ser humano enfrenta, né, são os que ele próprio criou para si. Por conta do quê? Dos vícios morais, do egoísmo, do nosso orgulho, da nossa ambição, né? Da nossa cobiça, dos nossos excessos, da nossa falta do equilíbrio. Então, 8 a 80, não tem meio termo. E muitas vezes esse excesso das coisas traz para nós a causa dos problemas que a gente enfrenta, né? Então, Deus foi quem estabeleceu leis cheias de sabedoria e quis Deus que o homem vencesse pelo progresso. Então, é um querer de Deus. E a gente que estudou no livro dos médiuns, as leis morais, a gente sabe que existe a lei do progresso, né? Está lá entre as leis. E Deus, como as leis dele são sábias, as leis não têm outra finalidade que não o bem. É isso que a gente tem que pensar mesmo nas situações das nossas dificuldades, né? Por quê? Porque a gente encontra dentro de nós aquilo que a gente precisa para eliminar, para melhorar, né? Para ir pelo caminho que a gente precisa traçar. Por que isso? Porque as leis de Deus, elas estão todas gravadas no nosso coração. Nós sabemos quais são essas leis divinas, né? Se não agimos em acordo com elas, é porque nossa escolha é outra. E a gente é dotado do livre-arbítrio. Então, nós nunca podemos esquecer isso, né? Então, aqui diz, se o homem se conformasse, eu estou no final do item 6, se o homem se conformasse com as leis divinas, evitaria os males mais amargos e viveria feliz sobre a terra. Se ele não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio, sofrendo desse fato todas as consequências. Então, nós sabemos que a gente colhe o que plantou, né? Não tem resultado diferente, é lei de causa e efeito. É a escolha que a gente faz de cada coisa. No item 7, Deus ele dá o remédio para a gente não entrar nas situações de praticar o mal. Mesmo que a gente, por um período, ainda haja dessa forma, né, chega um momento que moralmente
nós nos sentimos muito ruins de ter pensado mal sobre uma pessoa, de ter ficado com raiva, enviado uma vibração negativa, né? Vamos chamar isso. Então, a gente fala, pô, não foi legal isso que eu fiz, a gente se arrepende. E onde é que está o remédio, né? Para a gente melhorar? Está exatamente na procura que a gente vai fazer para evitar errar novamente. Então, por conta das experiências que a gente vai vivenciando, conforme a gente tem a consciência de ter cometido uma coisa, um deslize, uma ação inequívoca, a gente vai aqui mudando a nossa maneira de ser. Eu não quero mais. Então, se eu ficar com raiva, se eu sentir que o que alguém falou me impactou, calma, eu vou ter paciência, vou contar até 10, eu não vou responder. Vamos de novo pegar o exercício da paciência para nós. Por quê? Está aqui, ó, instruído pela experiência, e aí vai ser prova ou expiação na nossa vida, né? Nós não sabemos. O homem se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Olha que interessante. Que bom se nós mesmos pudermos despertar por meio da nossa consciência e começar a perceber o que a gente pode melhorar. Vai ser o livre-arbítrio nosso, não é ninguém que está falando, oh, você errou, você vai ter que fazer isso. Não. O remédio contra o mal é a prática do bem. Então, está ali, lado a lado, né? A necessidade da gente melhorar, do homem melhorar, para que ele seja mais feliz, é exatamente aquilo que o constrange a permanecer no exercício do que não é bom. Então, eu quero melhorar, eu quero ser mais feliz nessa vida, eu vou mudar a minha experiência, né? Então, tem aí um recadinho, acho que é da Márcia Rezende. Nos itens 8 e 9, a gente vai ver uma situação que nos comprova que o frio é a ausência do calor. Assim como a escuridão, a treva é a ausência de luz. E aí a gente pode deduzir que o mal é a ausência do bem. Mas, então, o mal existe onde não existe o bem. O mal existe onde não se pratica o bem, né? De novo, ó, Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal, ou seja, os nossos vícios morais, aquilo que a gente ainda traz arraigado, a gente citou alguns, ambição, inveja, cobiça, egoísmo, isso faz com que a gente pratique o mal, isso faz, eu quero mudar meu cargo no emprego, não pela minha competência, vou puxar o tapete do outro, pronto, estou praticando o mal, e é livre-arbítrio meu, é do homem, não é de Deus isso. E não tem valor nenhum a gente conseguir as coisas com essa moeda de troca no prejuízo do outro, no prejuízo do próprio. Então, vamos repetir, Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, ele pode evitar que o mal aconteça. Então, está em cada um de nós. Aqui, de novo, fala, quis Deus que o homem ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resultasse do trabalho do homem, para que cada um de nós tenha esse mérito. Foi fruto do meu esforço, foi fruto do meu trabalho. Eu progredi, eu evoluí, eu lutei para vencer uma dificuldade, eu lutei para combater um vício, um desequilíbrio. Então, eu consegui, eu estou evoluindo. E é isso. Deus quer isso. Ele quer que o nosso processo de evolução aconteça como fruto do nosso esforço, né? Da mesma maneira que cabe a nós a responsabilidade por tudo aquilo que praticar. Se a gente comete um erro, nós não vamos sofrer a consequência desse erro? Vamos. Da mesma maneira, se a gente
muda a maneira de ser e vai a cada dia fazendo melhor, cadê a listinha, Regina, que a gente gostou? Tica o conflito, vai embora a ansiedade, vai embora a angústia, é isso, é a nossa memória. Então, de novo, lembrando, é no homem que está a prática e a existência do mal. E aí, no item 10, diz que as paixões e os vícios têm sua origem no instinto de conservação, que o destino do espírito é a vida espiritual. Então, veja, o destino do espírito é a vida espiritual. E a manutenção dos vícios e paixões são nocivos à espiritualização do ser. Acontece que, no início, quando a gente é criado, a gente ainda está extremamente um ser ligado à matéria. Então, essas paixões vão acontecer, esses desequilíbrios, esses abusos, essas transgressões vão acontecer, porque nós ainda não temos a sabedoria de lidar com o entendimento de que o destino do nosso espírito é a vida espiritual. Marcos lembrou hoje, na Boa Nova, que nós somos seres imortais. E que legal que a gente, a semana passada, distinguiu imortais e eternos. Nós não somos seres eternos, nós somos seres imortais, né? Então, o instinto que antes poderia ser um bem, o instinto de preservação, o bebê chora se ele quer comer, a Sofia vai chorar, a Clarinha vai chorar se ela estiver molhada, vai chorar quando ela quiser o colo da vovó, que ainda não pegou. Então, quando a gente vê essas questões todas, isso é uma questão assim, a gente sabe colocar para fora a nossa necessidade, mesmo que seja material. E aí a gente vai desenvolvendo lentamente. Então, quando a gente está na infância ainda, a gente consegue ter esses atributos de, como é que eu vou dizer, do instinto falar mais alto, né? E aí, no livro, eles deixam muito claro instinto e inteligência, gente. Essa parte, assim, ela pode parecer bem difícil, mas o que acontece? São várias correntes. E, ao final do capítulo, nós vamos ver que fica muito claro que não tem nenhuma dessas correntes pode ser taxada como definitiva ou a mais acertada. Então, para a gente assim ter o entendimento, vamos distinguir instinto e inteligência. Já que a gente falou da criança, por instinto ela chora e alguém vem e socorre, porque sabe que o choro está comunicando alguma coisa. Então, o instinto é a força oculta que solicita aos seres a realização de algo espontâneo e involuntário. Quantas vezes a gente pisca por dia? Nós não sabemos. Alguém já parou para contar? Espera aí, uma, duas... Não, é um ato involuntário. Quantos pensamentos nós temos por dia? Nós já paramos para ver em quantas coisas nós pensamos, considerando um dia de 24 horas, o dia e a noite. Quantos pensamentos será que nós temos? Diz que um estudioso, ele fez uma pesquisa e ele concluiu que a gente pensa de 60 a 90 mil vezes num dia. Agora, ele deve ter analisado por ele, talvez ele tenha tido uma metodologia para ver quantas vezes ele pensa, mas tá lá, é uma coisa que acontece, né? Para andar, a gente pensa para andar? Não, você levanta e caminha. Então, tudo que é espontâneo, involuntário, é instinto. E a inteligência se revela por atos que são refletidos, pensados, voluntários, premeditados ou até combinados com o instinto. Por exemplo, vou andar, puro ato de instinto, trocar os passos. Mas se eu quiser andar
mais depressa. Para alcançar meu amigo que está lá na frente, eu pensei em acelerar meu passo. Então, isso já é a inteligência agindo junto com o instinto. Dá para perceber? O andar é involuntário, é espontâneo. A gente aprendeu a andar. É que nem a criança. Ela começa a andar no andador, não é? Ela não se apoia, ela não põe a mãozinha nos móveizinhos, quando ela já consegue ficar de pé, aí você dá aquele andador, ela junta a casa igual um rojãozinho, até o momento em que você tira o andador dela e ela consegue andar sozinha. Vai cair? Vai cair e vai levantar. Mas a gente tem uma dificuldade imensa de levantar a hora que a gente cai, quando a gente se torna adulto. Então, vamos ver como é que a gente pode resgatar também essa criança que existe na gente, que não tem medo de tudo, que ela é capaz de se aproximar de um cachorro imenso e passar a mão nele, coisa que a gente... Opa, cuidado! O instinto. Né? Quantas vezes a criança cai, principalmente quando ela está aprendendo a andar, e se levanta, ela pode até chorar um pouquinho, mas a gente, quando tem um problema, é difícil para a gente se reerguer. Então, parece que a vida vai nos tornando mais endurecidos no lugar de nos tornar mais sábios. E aí a gente tem que refletir como trabalhar instinto com inteligência, né? Então, aqui diz assim, todo ato maquinal é instinto. E todo ato que delibera reflexão é inteligência. Os animais, como é que eles se defendem? Como é que eles preservam a sua origem? É pelo instinto. Mas é só do mal? Não. A gente tem aquele que vai comer a presa para se alimentar. Mas a gente tem aquele... pega o João de Barro. Onde o João de Barro constrói o ninho? Ele constrói contra o vento, para que o vento não derrube a casinha dele. E ele é um passarinho, então é um instinto que reflete o cuidado de proteger sua cria. Dizem que num lugar aí fora no estrangeiro, não sei que país, uma criança de 2, 3 anos caiu numa jaula imensa de macacos, de gorilas, quase acho que 6 metros de altura. E foi aquela coisa, o bebê era pequeno, uma criança pequena, diz que a gorila, ela tem nome e parece que foi até considerada uma heroína, né? Ela foi, pegou a criança com cuidado. Vocês imaginem uma criança na mão de uma gorila. Pôs a criança aqui, bateu com cuidado nas costinhas do bebê, carregou o bebê com cuidado até a porta da jaula, onde já estava todo mundo lá para fazer o resgate. Olha que ato de instinto de proteção. E é um animal. Então, quantas vezes nós, dotados da nossa inteligência, não fazemos a coisa para um lado que não é bom? E quantas vezes o animal consegue não só comer sua presa, porque a gente fala, um mata o outro, é a lei da sobrevivência. Sim, a gente sabe, isso está no livro, tem lá a lei de destruição, aqui ainda neste capítulo. Né? Mas olha a importância da gente tentar perceber a diferença e a mesclagem disso. Agora, são várias teorias, eles trazem pelo menos 3, 4. Tem uns que acham que quando o instinto cessa, a inteligência aflora. Tem outros, mas aí como ficaria? E quando a inteligência cai, o instinto predomina. E alternando, nós vamos fazendo de que jeito? Então, são várias teorias aqui, né? A gente até questionou aqui, ó. O instinto é um guia seguro e nunca se engana. Sabe quando você tem o instinto... percebeu que pegou fogo, que está pegando fogo.
você sai voando. Você corre, é instinto. Você não vai parar e pensar, ai, deixa eu pegar minha bolsa, meus documentos, porque você vai morrer ali. Você não vai para o intelecto, você tem a reação pelo instinto. Você foge do perigo por instinto. Senão, talvez já tivesse morrido, se a gente fosse pensar, planejar como nós vamos sair, né? Aqui diz assim, a inteligência, pelo simples fato de ser livre, está sujeita a errar. E aí alguém vai pensar, mas eu achava justamente ao contrário. Tenho certeza que quando alguém leu, pensou, mas um ato inteligente não é mais seguro que um ato instintivo? O problema é que quando a gente age por inteligência, nosso livre-arbítrio está entrando em cena. E o instinto é a sensação. Gente, é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Muito mais, né? Então, o instinto pode conduzir ao bem, porque ele nos guia com mais segurança. Né? Se a criança vai pôr a mão na tomada, e se essa tomada, e se ela tiver um choque, por instinto ela não vai pôr a segunda vez. Não é porque ela já aprendeu que se ela puser o dedinho ali, vai, a menos que ela queira levar outro choque. Percebam a diferença do nosso livre-arbítrio entrando em cena, né? Muito bem, olha que... Opa, eu ia falar, tem alguém mandando... Gente, a senhora Sandra Camelier, que todos conhecemos, postou uma palestra falando sobre instinto e inteligência para nós vermos, viu? Ao final da tarde. É demais. Item 13. E tem muito pela frente, mas eu já praticamente fui resumindo. É uma das perguntas. Com a evolução, a inteligência substitui o instinto? Quer dizer, é uma outra teoria. Então, é que nós falamos, são várias teorias, né? E aqui, a interpretação é que não pode ser assim, porque se fosse assim, o homem inteligente perderia a razão. Porque a razão está associada à inteligência, não ao instinto. Se a gente pegar a definição de razão e de inteligência, a gente vai ver que formam um conjunto, né? Harmônico. Então, diz assim, muitas vezes o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato. Se combina, dá para perceber. Outras vezes, não. Então, essa é uma teoria, quer dizer, Kardec exemplifica. Ao caminhar, a impulsão involuntária do movimento é ato instintivo. A sua calculada direção é ato inteligente. Eu estou andando, instinto. Para onde é que eu vou? Em frente, à direita ou à esquerda? Inteligência. Calculei. Eu preciso chegar até a casa da Mãe Teresa para deixar o enxoval. Tá, eu tenho que entrar à esquerda. Tá? No item 14, já veio uma nova teoria que diz assim, o instinto procede de nossos mentores espirituais? Olha a pergunta do Kardec. Que fantástico ver um ser dotado dessa, meu Deus, sutileza aguçada, né? Não sei nem explicar. Um argumento que é utilizado para comprovar que o instinto e a inteligência procedem da mesma origem afirma que o instinto é resultado da inteligência dos mentores espirituais sobre nossas ações, enquanto não nos damos conta de cuidar de nós mesmos. Então, nessa linha de pensamento, eles entendem que nisso há um equívoco, pois, desta forma, o instinto seria um atributo da alma. O instinto não é um atributo da alma. A inteligência é atributo da alma, que é o espírito encarnado. E aí eles falam, seria o efeito de uma ação direta dos espíritos que supririam a nossa imperfeição. Quer dizer, então, alguém sempre faria algo por nós. Levanta a mão, faz isso, faz aquilo, porque muitas vezes perguntam, mas por que os espíritos não me permitiram que eu sofresse aquele acidente?
eu não devia ter saído, por que não me segurar em casa? Primeiro que eles não podem agir por nós, eles podem nos inspirar, mas às vezes nós não temos ouvidos de ouvir. É o caso de alguém que fica louco da vida porque perdeu o avião e com isso perdeu uma reunião que teria e depois descobre que o avião caiu, morreram todos. E vocês sabem aí também, que eu já quase morri naquele acidente da Tanca, eu estava em Porto Alegre trabalhando e queria vir para jantar com a minha mãe, que era aniversário dela, 17 de julho, aquele acidente que entrou no prédio. Mas, olha que sorte, o evento atrasou, eu sou a última a sair do evento, para encerrar, perdi o voo. Bendito atraso do evento, né? Para mim. Para mim, bendito atraso do evento. Então, gente, essas teorias, o instinto procede da sabedoria divina. Então, Kardec vai questionando. E aí ele diz, diferente dos efeitos individuais do uso da inteligência, o instinto possui resultados idênticos em diversas geografias e climas, se apresentando de modo uniforme e constante, que demonstra que a existência de uma sabedoria e previdência como fonte geral, que não podem ser exclusivamente de origem material. Opa, então tem aí a sabedoria divina também norteando o caminho, né? Aqui, assim, conclui-se por esta teoria que o instinto é um guia seguro e protetor de todas as criaturas. Diferentemente das teorias materialistas, o instinto se eleva e se enobrece, pois aí Deus cuida de suas criaturas, mais ou menos favorecidas de inteligência, provendo-lhe os recursos necessários para seu desenvolvimento. Então, vocês percebem, gente, que ninguém pode fazer por nós senão nós mesmos. O esforço é nosso, o trabalho é nosso. A gente é dotado de tudo que a gente precisa. De tudo. Deus provê. Mas é esforço nosso. E às vezes pode parecer difícil, às vezes pode parecer pesado, e porque a gente está em processo de aprendizado e evolução. Mas o que a gente consegue depreender desse estudo é a nossa possibilidade, gente, de sabendo fazer as coisas, sabendo conciliar a nossa intuição, a nossa inteligência, né? Tá com aquele ouvido aberto. A intuição é aquilo que vem do nosso espírito, a inspiração é que o mentor nos ajuda. Então, cabe a gente, nós sabemos que a gente tem ajuda para isso. Muitas vezes a cruz parece que está pesada demais e que nós não vamos conseguir, não vamos. Né? Eu tenho uma amiga também que está com o marido hospitalizado e a cada 3 dias descobre uma doença diferente, que não tem cura e que a gente nem sabe o que é. Os médicos explicam e não dá para entender o que é a doença. E hoje eu falei para ela que a gente teria o evangelho, estaria em vibração por eles, tal, e ela pôs essa expressão: estou completamente exausta, amiga, não sei mais como fazer. Vocês percebem? Então, ela precisa dessa força, ela precisa dessa fé, ela precisa desse equilíbrio, porque a exaustão bate na nossa porta. E aí a gente tem vontade do quê? De se entregar. Mas a gente sabe que a gente não pode, não deve e não vai se entregar. Até onde nós pudermos ir, nós vamos seguir em frente. E aí a gente tem as experiências daqui do pessoal que passou de 3 meses para cá, mais acertadamente, eu acho que 3 meses, por situações terríveis. A Márcia, não a Rezende, a Márcia, eu não me lembro, Moreira. Você está aqui, Márcia? A Márcia, que já fazia com a gente ano passado, não a Rezende que entrou agora. Eu não sei se ela está aqui, mas uma vez ela pôs no nosso grupo para a gente vibrar por uma pessoa que tinha cometido suicídio aos 38 anos. E no mesmo dia,
eu faço parte... Ah, Márcia, você está aí, estou te vendo agora. Se você soubesse o que eu rezava por essa criatura, você não tem noção. Não sei, não sabia, acho que nem o nome, modo de falar. E 1 ou 2 dias antes ou depois, veio um pedido do Marcos, porque também eu estou num desses grupos que vocês devem estar de vibração de amor, de uma menina de 15 anos que praticou suicídio. Gente, quando eu dormia, eu não conseguia tirar essas 2 pessoas da minha mente, de imaginar quanta ajuda precisavam, não só elas, porque a gente sabe que precisam para enfrentar o que virá, mas os que estão aqui e conviveram com a situação. Então, são situações que a gente pensa, nós não estamos enfrentando. Puxa vida, olha quanta coisa a gente passou junto aqui. Quanta coisa, né? Ai, Jesus, olha aí. Tá aí, sobrinha suicidou seus 38 anos. Então, gente, ó, nós vamos seguir em frente. Só para finalizar, ele fala um pouquinho da lei de destruição, mas vamos pegar disso aqui o que é mais importante a gente entender. Que o nosso corpo se deteriora um dia. Ele cansa do trabalho, o espírito não cansa. E nós já sabemos que nosso espírito vai continuar tendo vida. O que nós vamos perder? Este invólucro aqui. Isso aqui é o nosso corpo físico. Né? Como o Marcos disse, a gente tem que cuidar bem hoje. Fiquei pensando nos chocolates que eu como, para que a gente não apresse e não acelere. Ai, que delícia! Não sei o que é, Roseli, mas já fiquei com vontade. Eu sou Maria das Vontades. É mousse de chocolate. Gente, Ai, hoje eu estou com a pega da fome, já comi a geladeira inteira. Mas não é justo. Agora, olha, gente, mousse de chocolate. Agora fiquei com vontade. Muito Estava bem. congelado. Então, vamos ver, gente. Ó, que aqui diz assim... na luta... não, isso aqui pode passar. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Isso para nós. Mais tarde, a gente já vai procurando contrabalancear o instinto animal com o sentimento moral. Então, nós lutamos não mais só pelo alimento, mas para satisfazer a nossa melhor moradia, nossa ambição, o nosso... Como é que eles colocam aqui? Nosso desejo nosso orgulho, nossa necessidade de dominar. À medida que o senso moral prepondera, desenvolve no homem a sensibilidade. Então, a nossa sensibilidade está atrelada ao desenvolvimento do nosso senso moral, né? E com isso diminui a necessidade de destruir, que acaba mesmo por desaparecer. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Só à custa da sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios de animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era se torna puramente intelectual. O que ele quer dizer? Que a lei de destruição ela é recíproca dos seres vivos, né? Nós sabemos, faltam 3 minutos, nós vamos acabar. Então, eu queria dizer para vocês que se a gente pegar o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar inúmeras perguntas sobre inteligência, sobre instinto, sobre a combinação dos dois. O livro dos Espíritos, Céu e Inferno também. São 2 livros que a gente pode voltar e dar uma navegada. Mais a palestra que a nossa tutora virtual já encaminhou sobre instinto e inteligência, né? E aí a gente vai reler aí, ver o que é que ficou que a gente não conseguiu entender. Mas, na essência, gente, essa explicação, são essas as considerações que o grupo de estudo entendeu importante a gente trabalhar, né? Então, eu vou fazer assim, eu agora fico quietinha, abro para vocês falarem alguma coisa, porque a Sandra me avisou que agora já deve estar faltando, acho que 2 minutos.
Um beijo. Eu vou me despedir e deixar aberto para vocês. Beijo, obrigada por estarem aqui. Beijo para você também. E, de novo, recebam as nossas vibrações amorosas, o nosso carinho, o nosso abraço. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tá bom? Obrigada. Que momentos difíceis todo mundo passou. Mas, Obrigada. como eu disse, vai passar. Marisa, como você falou, o Simão Pedro está fazendo um estudo do Livro dos Espíritos. E, realmente, nossa, o que ajudou muito na leitura do mal, e o bem e o mal, e ele realmente entra na parte do instinto, da inteligência, de tudo, dentro do Livro dos Espíritos. Vale a pena, é muito bom para a gente. Obrigada pela dica, olha. Daqui a pouco a gente deve estar recebendo alguma palestra do Simão Pedro. Eu nem olho mais para o meu celular. Daqui a pouco a gente deve estar recebendo, viu? Tem Haroldo Dias também, que fala sobre Instinto e Intuição. Tem aquela que eu gosto, Maristela. Sempre esqueço o sobrenome dela. Eu gosto de ouvir Maristela falar. Enfim, tem muitas palestras que nos ajudam no melhor entendimento, mas o Livro dos Espíritos está bárbaro também, de esclarecimentos. Crianças, alguma coisa que a gente pontuou diferente do que vocês tinham entendido? Nossa, você não deixou de falar nada, você falou tudo. Eu grifei todos os amarelinhos, você falou todos os amarelinhos. Ô, Marisa, pode ser que eu fale uma besteira, mas depois de ler 2 vezes, gente, esse instinto e inteligente realmente é difícil. Mas o que eu entendi sobre o bem e o mal, eu imaginei que Deus não criou o mal. Quem criou o mal foram os próprios homens com o seu livre-arbítrio. Porque um bebê